Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar a semana, esse dia bem informados, principalmente se você é daqueles que desliga das notícias no fim de semana. Esse é o momento para você reaquecer as turbinas e ficar, é claro, por dentro do que aconteceu e dos assuntos que estão em jogo nessa semana no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã desse 11 de setembro. O governo federal anuncia recursos para cidades atingidas por ciclone no Rio Grande do Sul. Alexandre de Moraes homologa a delação premiada e manda soltar ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Nos destaques internacionais, Marrocos luta para encontrar sobreviventes do terremoto que atingiu o país e vitimou mais de 2.000 pessoas. E a gente relembra o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas, que completa hoje 22 anos. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O Exército Brasileiro confirmou o afastamento do tenente-coronel Mauro Cid das suas funções nas Forças Armadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, validou o acordo de colaboração premiada com a soltura do suspeito. Apesar do afastamento, Cid segue recebendo salário de R$27 mil. Vamos ver. Moraes concedeu a liberdade provisória ao militar e homologou no sábado um acordo de delação premiada com Mauro Cid. Ele estava preso desde 3 de maio por uma investigação que apura inserções de dados falsos em cartões de vacina. Ele também é investigado em outros inquéritos que apuram a venda e o transporte ilegal de joias dadas ao governo brasileiro e por suposto envolvimento nos ataques a Brasília em 8 de janeiro. Mesmo livre da cadeia, o militar teve que ser afastado do cargo no Exército, além de ter que usar tornozeleira eletrônica. Ele ainda terá limitação para sair de casa em fins de semana e pela noite e ainda está proibido de sair do país. Terá que entregar o passaporte em 5 dias e terá suspensão do porte de arma de fogo, bem como registro para coleção, tiro esportivo e caça. A delação de Cid deve tratar sobre investigações referentes ao inquérito das milícias digitais, que apura suposta organização criminosa que teria entre as suas finalidades atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Ao concordar com uma colaboração com a Justiça, o tenente-coronel deve oferecer informações novas e provas, além de assumir sua participação no crime. Com a homologação do acordo, Cid será conduzido em uma audiência para que o STF verifique se a delação é regular e está de acordo com a lei. Só então a eventual delação poderia ser conduzida pela Polícia Federal. Apesar da homologação do acordo, Mauro Cid ainda pode desistir da delação em qualquer momento. Cid tem o direito à proteção, condução e participação em audiência separadas dos outros investigados e cumprimento da pena em local distante dos demais delatados. Todo o procedimento de delação deve ser gravado e as cópias devem ser disponibilizadas ao militar. E subiu para 46 o número de mortos após a passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. As últimas 3 mortes foram confirmadas nos municípios de Colinas, Bom Retiro do Sul e Roca Salles. 46 pessoas seguem desaparecidas e mais de 25 mil estão fora de casa. Neste domingo, a comitiva presidencial com 8 ministros, liderada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, passou por cidades gaúchas atingidas por esse ciclone. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que a União espera receber dos estados e municípios projetos para contenção de encostas e melhoria de condições de saneamento e drenagem. Dias anunciou que o governo vai destinar 14 bilhões e 900 mil reais do novo PAC somente para a prevenção de desastres em todo o Brasil. A previsão é que até 2026 sejam investidos 1 trilhão e 700 bilhões em todos os estados do Brasil. O dinheiro deve vir de recursos do orçamento da União, das empresas estatais e de financiamentos, e quase a metade será fruto de investimentos do setor privado. O vice-presidente Geraldo Alckmin, na condição de presidente em exercício, visitou as áreas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul neste domingo. Alckmin informou que o governo federal vai liberar 741 milhões de reais
para o Estado aplicar em atividades de busca e salvamento, iniciativas voltadas para restabelecer estruturas, reconstruir as cidades e levar ajuda humanitária às vítimas. Na sexta-feira, já havia sido anunciado um repasse para as prefeituras de cidades atingidas pelo ciclone extratropical. O valor é de R$ 800 por pessoa atingida para que os municípios possam auxiliar no atendimento a essa população. Ao todo, 88 municípios gaúchos tiveram danos provocados pelas fortes chuvas. Desses, 79 já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Geraldo Alckmin esteve no Rio Grande do Sul como presidente em exercício devido à ida de Luiz Inácio Lula da Silva para Nova Delhi, na Índia, onde participou da cúpula do G20. Neste domingo, o Brasil assumiu a presidência do grupo e Lula elencou 3 prioridades a serem trabalhadas: combate à desigualdade e à fome, combate à mudança climática e reforma das instituições de governança internacional. Vamos conferir. Lula afirmou que não se pode deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias no encerramento da cúpula de 2 dias em Nova Delhi. Ao receber a presidência temporária do bloco, passada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o petista destacou a necessidade de paz e cooperação em vez de conflitos e anunciou que a próxima cúpula do G20 vai ser em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. No dia anterior, o grupo das 20 grandes economias emitiu uma declaração final que evitou criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia, um reflexo da falta de coesão no bloco sobre o assunto. Em seu discurso de encerramento da cúpula de Nova Delhi, Lula anunciou as 3 prioridades da agenda brasileira do G20: o combate à desigualdade e à fome, o combate à mudança climática e a reforma das instituições de governança internacional. O aumento cada vez maior das compras em sites internacionais está provocando 2 grandes preocupações. Além dos prejuízos para os fabricantes nacionais, muitos produtos entram no país sem a devida fiscalização, podendo causar até acidentes. Já para o consumidor, o que vale mais é a comodidade e a economia na hora de fechar negócio. A Michele mora em Brasília e sempre faz compras pela internet, principalmente em sites internacionais. Ela diz que assim consegue garantir melhores preços e sem sair de casa. Geralmente, os produtos que eu procuro são produtos que você não acha aqui. E quando acha aqui, em loja física, por exemplo, é o dobro do preço, o triplo do preço. Então acaba que, para mim, é vantajoso eu esperar chegar, demorar aí, sei lá, 15 dias, 20 dias. Para mim é vantajoso, porque eu vou pagar o triplo do preço aqui se eu posso esperar 15 dias. Assim como a Michele, muita gente tem escolhido comprar de sites internacionais. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 1 bilhão e 300 milhões de produtos chineses de até $50 entraram no Brasil ao longo deste ano e as importações tiveram um aumento expressivo de 38%. Além da China, outros países como Vietnã, Paraguai e Estados Unidos lideram as encomendas. E os produtos que tiveram maior aumento no volume de compras nos primeiros 7 meses do ano foram lapiseiras, brinquedos, guarda-chuvas, luminárias e camisas femininas. A CNC aponta que a alta carga de impostos no Brasil incentivou a importação de produtos de pequeno valor e reduziu a competitividade do mercado interno. O Ministério da Fazenda esclarece que as compras de até $50 não sofrem incidência de impostos federais, caso a empresa faça parte do programa Remessa Conforme. Mas os produtos acima deste valor precisam recolher um tributo de 60% para a União. E nos 2 casos, a cobrança de 17% do ICMS, que é arrecadado pelo Estado. O presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, José Carlos Raposo, explica que as alterações promovidas pelo governo federal não impactaram nos prazos de entrega. Afirma ainda que as mercadorias só são retidas caso o comprador se recuse a pagar os tributos ou tenha adquirido produtos proibidos no Brasil ou ainda os que precisam de anuência de institutos fiscalizadores, como IBAMA, Inmetro ou Anvisa. Ele destaca que a grande preocupação com estas compras está ligada à segurança dos brasileiros. E há relatos que, inclusive, coisas que não poderiam entrar no país entrada, né? A quantidade é muito grande disso. Vou dar um exemplo: um abajurzinho que seja trazido para uma criança foi fiscalizado pelo Inmetro,
Não. No decorrer da noite, pode haver um incêndio. E assim por diante, seja um objeto elétrico, eletrônico. Também há uma reclamação grande do comércio e da própria indústria, porque não tem como concorrer. Os valores praticados são valores baixíssimos, e enquanto no nosso país a carga tributária é bastante elevada, não podendo o comerciante, o industrial, concorrer com os preços praticados pela China, né? É uma concorrência difícil. E veja a seguir, Marrocos luta para encontrar sobreviventes do terremoto que atingiu o país e vitimou mais de 2.000 pessoas. E a gente relembra o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que completa hoje 22 anos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Nós voltamos com mais notícias desta segunda-feira para você. Rio de Janeiro foi eleita como uma das melhores cidades do mundo para quem quer trabalhar em casa, aquele famoso home office. Conciliar a vida pessoal e a renda para sustentar o lar é um dos principais motivos para as pessoas darem preferência ao trabalho remoto. Para quem trabalha fora das paredes da empresa, com a oportunidade de escolher em qual localidade vai atuar profissionalmente, o mundo abre as portas para variar de clima, cidade e diversão. O trabalho remoto, aquele que o funcionário atua de onde estiver conectado pela internet, tem crescido em todo o mundo, principalmente durante e após o período da pandemia da Covid-19, quando as empresas mudaram as estratégias, colocando muita gente para trabalhar em casa para seguir os decretos de restrição de circulação que tinha como objetivo conter a disseminação do vírus. Hoje, esse tipo de trabalho é também chamado de workstation, com uma diferença. É quando une as atividades profissionais a viagens de lazer. Um levantamento elaborado pela IWG, empresa voltada a espaços de trabalho flexíveis, elegeu as cidades como excelentes lugares do mundo para unir esses dois polos. E o Rio de Janeiro está entre as 10 melhores cidades do mundo. A capital fluminense ficou em 6º lugar na lista e se destaca pelo clima, acomodações, transporte e subsistência. Segundo a pesquisa, 88% dos trabalhadores híbridos atuaram de locais distantes de suas sedes em 2022, enquanto 57% estenderam as férias, atuando diretamente dos destinos em que estavam viajando. A pesquisa também apresentou o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, é citado por 76%. Já a possibilidade de passar mais tempo com amigos e familiares foi mencionada por 52%. A primeira colocada no ranking foi Barcelona, por seu cenário cultural, arquitetura e incidência solar abundante. Em segundo lugar, Toronto, com mais de 8.000 restaurantes, atingiu altas pontuações por suas acomodações. E agora a gente fala sobre o violento terremoto que atingiu Marrocos na madrugada de sexta para sábado. O número provisório de mortos aumentou para mais de 2.100 mortes, de acordo com o Ministério do Interior. Após a tragédia, uma onda de solidariedade se instalou no norte da África, com doações de água, mantimento, sangue e também ajuda internacional. As equipes de resgate aceleraram a busca por possíveis sobreviventes presos sob os escombros do terremoto que devastou cidades no Marrocos. De acordo com o Centro Marroquino de Pesquisa Científica e Técnica, o tremor da noite de sexta-feira, de magnitude 7, foi o mais poderoso desde que começaram os registros modernos neste reino do norte da África. A Medina de Marrakech, um dos principais pontos turísticos da cidade, foi duramente atingida pelo terremoto. Muito entulho foi retirado do local e os danos ainda são difíceis de calcular. Uma onda de solidariedade também se iniciou. Voluntários de uma ONG montaram uma base em um supermercado para receber donativos como água e mantimentos. Cada um ajuda como pode. Muitos outros, moradores e estrangeiros, foram até hospitais para doar sangue.
Meu pai me aconselhou a vir doar sangue, porque os centros de transfusão de sangue estão precisando. Como você pode ver, há uma enorme demonstração de solidariedade entre os marroquinos, com muitas pessoas fazendo fila do lado de fora sob o sol. É emocionante testemunhar o compromisso de nossos cidadãos, e até mesmo estrangeiros, que não têm conexão direta com o desastre e se juntaram a nós. É lindo de se ver. Espanha, Itália, França, Reino Unido, Israel e Estados Unidos ofereceram ajuda ao Marrocos. Madrid enviou neste domingo uma equipe de 56 socorristas e 4 cães de busca da Unidade Militar de Emergência para Marrakech, depois de um pedido formal do reino marroquino, e prepara um segundo avião. A Argélia, país vizinho em conflito, abriu seu espaço aéreo fechado por 2 anos para aviões que transportavam ajuda humanitária e resgatam os feridos. O Banco Mundial disse que vai dar todo o seu apoio ao país. Este é o terremoto mais mortal desde o que atingiu o reino em 29 de fevereiro de 1960, deixando quase 15 mil pessoas mortas. Para frear a crise climática, o mundo precisa fazer muito mais agora em todas as frentes. Esse é um novo alerta da ONU após a primeira avaliação global sobre os progressos nos objetivos do Acordo de Paris. O mundo não caminha para limitar o aquecimento planetário ao preferível 1,5 ou 2 graus Celsius. Levando em conta os anúncios na última conferência climática, a indicação é que a humanidade caminha para entre 2,4 e 2,6 graus de temperaturas mais altas. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima publicou nesta sexta-feira, véspera da cúpula do G20, reunião dos líderes das 20 maiores economias do mundo, o primeiro Global Stocktake, algo como um inventário global das ações contra a crise climática. Segundo a análise, se os compromissos de longo prazo de neutralidade climática apresentados na COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas que ocorreu no ano passado no Egito, forem totalmente implantados, o mundo tem a possibilidade de limitar o aquecimento entre 1,7 e 2,1 graus. O documento aponta que a janela para aumentar a ambição climática e implantar os compromissos atuais para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius está se estreitando rapidamente. A avaliação destaca que, para alcançar uma redução de emissões de gases estufa de 43% até 2030, 60% até 2035, em comparação a 2019, para finalmente chegar ao chamado net zero global em 2050, muito mais ambição em ação e suporte para a implantação de medidas domésticas é necessária, além de metas mais ambiciosas. No Chile, durante a marcha pelos 50 anos do golpe contra Salvador Allende, homens encapuzados vandalizaram o exterior do Palácio Presidencial de La Moneda. Um grupo de manifestantes destruiu a sede do governo com pedras e paus, pichou os muros e derrubou as cercas que delimitavam o percurso do protesto. A tropa de choque lançou gás lacrimogênio e jatos d'água contra os encapuzados. De acordo com o relatório do governo, 3 pessoas foram detidas e 3 policiais ficaram feridos. O presidente Gabriel Boric, que participou da marcha, condenou categoricamente os atos. O esquerdista disse que a irracionalidade de atacar aquilo pelo qual Allende e tantos outros democratas lutaram é vil e mesquinha. Os incidentes marcaram a marcha que reuniu cerca de 5 mil pessoas e percorreu parte do centro de Santiago a caminho do Cemitério Geral. Boric foi o primeiro governante desde o retorno à democracia em 1990 a se juntar a essa marcha pelo 11 de setembro, data do golpe de 1973. Allende, que se suicidou no mesmo dia do golpe, foi derrubado pelos militares sob o comando do general Augusto Pinochet, que chefiou uma ditadura que durou 17 anos, deixando mais de 3.200 vítimas entre mortos e desaparecidos. A maior parte dos participantes do ato carregava bandeiras chilenas, de partidos de esquerda e faixas com palavras de ordem como verdade e justiça já e Allende vive, se manifestando pacificamente. E por falar em 11 de setembro, hoje, há 22 anos, acontecia um dos eventos mais impactantes da história contemporânea: os atentados contra as Torres Gêmeas e o Pentágono nos Estados Unidos. Em 11 de setembro de 2001, 4 aviões comerciais foram sequestrados com um único objetivo: atingir os Estados Unidos, por seu apoio ao Estado de Israel e às intervenções no Oriente Médio, uma disputa que existia desde a década de 70. Uma aeronave que ia em direção à capital americana caiu na Pensilvânia.
As outras 3 atingiram as Torres Gêmeas em Nova York e o Pentágono, em Washington. 2.977 pessoas morreram. O ataque é considerado a ação com o maior número de mortos da história mundial. Levou 99 dias até que os focos de incêndio fossem completamente extintos. O mundo se uniu contra os terroristas apontados como responsáveis. Todos eram vinculados à Al-Qaeda e tiveram como um dos grandes oficiais Osama Bin Laden. Desde então, encontrar o terrorista era prioridade para os Estados Unidos da América. Sob o comando do ex-presidente George Bush, os Estados Unidos iniciaram uma guerra no Afeganistão com um objetivo claro: capturar o líder da Al-Qaeda. Bin Laden só foi morto em maio de 2011 em uma operação militar americana. A guerra no Afeganistão durou 20 anos. Foi em 30 de agosto de 2021 que ela acabou, quando o último avião de transporte dos Estados Unidos deixou o local. Imagens divulgadas pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos revelaram uma misteriosa espécie em forma de ovo dourado a cerca de 3.300 metros de profundidade do Oceano Pacífico. Vamos ver. Mistério no fundo do Oceano Pacífico. Uma equipe de cientistas americanos operava remotamente um veículo de pesquisa quando avistou em uma rocha a cerca de 3.300 metros de profundidade. O que seria o ovo dourado que se destaca em pleno Golfo do Alasca? De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, os cientistas viam as imagens e tentavam adivinhar do que se tratava, como parte de uma esponja morta ou um coral. Nas redes sociais, teorias se multiplicaram, como a possibilidade de ser um ovo alienígena. O grupo usou uma ferramenta de sucção para extrair parte da descoberta, de mais de 10 centímetros de diâmetro, para análises em laboratório. As autoridades informaram que ainda não foram capazes de identificar do que se trata, além do fato de que é de origem biológica. Ainda não está claro se a orbe dourada está associada a uma espécie conhecida, uma nova espécie, ou representa um estágio de vida desconhecido de uma existente. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!